Então, muito boa tarde a todos e todas. Gostaria de agradecer imensamente o nosso convidado de hoje, que é o professor Flávio Anderson Pedrosa de Mello. Ele vai se apresentar um pouquinho, mas só para adiantar, o Flávio é formado pela UFAL, em Alagoas, foi bolsista PIBID, né, Flavinho? PIBID. E o Flávio fez o mestrado e o doutorado com a gente aqui no programa de pós-graduação em Educação Especial da UFSCar. Flávio ficou como técnico da equipe de handebol em cadeira de rodas de 2012 até 2018, né, Flávio? Ainda continua dando suporte aí para a gente. Às vezes eu consigo. Hoje ele está também advogando, né, pelo handebol em cadeira de rodas junto à Federação Internacional de Handebol. E ele é o vice-presidente da Sociedade Brasileira de Atividade Motora Adaptada e docente no IFAL, Instituto Federal do Alagoas. Tá? Então, é um prazer enorme ter o Flávio aqui com a gente hoje, eu tenho certeza que vocês vão adorá-lo. E ele vai falar um pouquinho para a gente dessa introdução ao esporte para a pessoa com deficiência, numa perspectiva um pouquinho mais ampla. Eu sei que vocês estão acompanhando as Paralimpíadas aí, estão me mandando mensagens, estão super antenados, né? Mas a gente vai tentar ver que esse é um movimento um pouquinho mais amplo, tá? E, Flávio, só para te contextualizar, a gente está no comecinho da disciplina. O pessoal assistiu aquele filme do Ludwig Gutmann, The Best of Men. Então, eles já conheceram um pouquinho mais da biografia do Dr. Gutmann, tá? Bom saber. Então, com a palavra, vamos lá. Ô, Mezinha, obrigado mais uma vez. Estar com você é sempre um sentimento muito gostoso. Você sabe o carinho que eu tenho por você. Minha mãe acadêmica, minha amigona, conselheira, né, de todo momento. E então, estar aqui com vocês é muito gostoso. Uma coisa importante é que hoje, por coincidência, apareceu no meu Facebook uma lembrança de São Carlos. Eu estou morrendo de saudade do campus. Imagino vocês aí tendo que ter aula remota. Não tem sido nada fácil, porque aquele campus é uma delícia. Foram vários anos sem cansar, sem entrar nele, pela beleza que é. Então, pessoal, boa tarde. Sou Flávio, sou de Maceió, sotaque vem daqui da terrinha. Como a May falou, eu passei alguns anos, de 2012 a 16, 15, quase 16, aí dei uma paradinha porque tive que voltar para cá, passei no concurso do IFAL, e depois regressei para terminar o doutorado, finalizando minha passagem em São Carlos em 2018. Finalizando formalmente, né? Mas a gente nunca deixa de estar linkado e trabalhando junto. Então, hoje, a ideia falar um pouquinho, como a May estava contextualizando, né? Falar um pouquinho sobre educação física, esportes adaptados de uma maneira mais ampla, né? Tentando passar para vocês um olhar de que quando se fala de esporte adaptado, a gente não está falando somente de esporte paralímpico. Eu esquecendo, ela pediu para me apresentar, só o restinho, me perdoe, May. Então, olha, eu trabalho no Instituto Federal de Alagoas e tenho trabalhado com handebol em cadeira de rodas já há algum tempo, com maior ênfase a partir de 2012, com o suporte que a May deu, a oportunidade, né? Isso acabou me levando à participação de competições nacionais, e isso abriu as portas também para que o Décio Calegari, um grande amigo nosso, que veio a falecimento, infelizmente, no ano passado, e criador da modalidade de handebol e cadeira de rodas, criador da adaptação para a cadeira de rodas, ele acabou me convocando a ser técnico da seleção brasileira, auxiliar técnico dele lá na seleção brasileira em 2013. Isso me deu um know-how em relação à modalidade, e hoje estou podendo contribuir na IHF no grupo de trabalho de handebol em cadeira de rodas, e também na Coscabal, como presidindo o grupo de trabalho também da comissão de handebol em cadeira de rodas para desenvolvimento.
enfim, isso aí, importante falar isso, porque às vezes vocês podem precisar de alguma informação e sabem a quem buscar, e eu vou estar sempre à disposição para estar contribuindo, porque às vezes vocês não sabem, imagina que é alguém tão distante, eu estou bem aqui. Então, a ideia é difusão mesmo, fortalecimento da modalidade e torná-la paralímpica em 2028, com fé em Deus. E a gente vai fazer isso. E em relação dando sequência ao que eu estava iniciando a falar, né, do que a gente tem para fazer hoje, é isso, falar um pouco sobre esporte adaptado, como queira, para desporto, atualmente tem se chamado dessa maneira, e o que se tem, um pouco de questões históricas, vocês vão ver que eu vou falar um pouquinho também do Ludwig Guttmann, vou falar de outras questões, de outras pessoas, vou falar do Brasil, e também das diferentes possibilidades de esporte existentes e algumas questões pedagógicas importantes que a gente precisa considerar. Tá bom? Então, qualquer coisa, já vou colocando para vocês. Eu sinto, meio que todas as vezes que a gente deixa as perguntas para o final, muitas delas se perdem. Portanto, não temam, não deixem de fazer sua pergunta no momento da dúvida. Não quero que nenhuma pergunta se perca ou que vocês fiquem mais cansadinhos no final, que é normal, né? Então, façam na hora e a gente faz um momento mais despojado, mais solto, como deve ser, construção de conhecimento, tá bom? Então, eu vou compartilhar com vocês a telinha aqui e a gente vai batendo papo. Perfeito, Flavinho. Se tiver alguma questão no chat, ou se alguém levantar a mão aqui, a gente passa a palavra, tá bom? Tá bom. Vamos lá? Então, educação física e esportes adaptados, alternativas para a inclusão. Então, para a gente iniciar, né, acho importante trazer um pouco da definição, né, da educação física adaptada como área de conhecimento e como disciplina que traz, né, ferramentas e possibilidades, né, na formação do profissional, do professor, né, de educação física, e para lidar com a diversidade de maneira geral. Então, a educação física adaptada, ela traz a possibilidade, né, ferramentas para planejamento, adaptação de recursos, adaptação também de equipamentos e das atividades, como meio de proporcionar o ensino, a aprendizagem e a participação de pessoas com deficiência e grupos especiais. Tudo isso por meio das atividades físicas, esportivas e de lazer adaptadas. É importante ressaltar isso porque muitas das vezes a gente parte do princípio que a educação física adaptada é só mais uma disciplina que a gente vai cursar e não para entender quais são as diferentes possibilidades que elas nos trazem no processo de formação, né? E essa disciplina, ela busca trazer literalmente você a capacidade, a possibilidade, né, a se sentir capacitado literalmente para planejar, para conseguir adaptar recursos, os próprios equipamentos e as atividades, e não só para pessoas com deficiência, né? Porque quando é comum que as pessoas, os professores que não tiveram essa oportunidade de ter uma formação mais voltada para a inclusão, tomem um susto e digam, ai meu Deus, chegou uma pessoa com deficiência. Mas será que todas as vezes, quer dizer, será que a gente só precisa adaptar quando tem uma pessoa com deficiência na nossa sala? Será que eu não preciso mexer na intensidade das atividades se eu tenho um aluno com obesidade mórbida? Será que todos os alunos têm as mesmas características na corrida? Será que todos os alunos, os estudantes, têm as mesmas características, as mesmas facilidades ou dificuldades? Todos são habilidosos? Então, a educação física adaptada, ela traz um olhar, sim, para a adaptação e levando em consideração a pessoa com deficiência. No entanto, eu ainda consigo enxergar ela de uma maneira mais ampla, tendo em vista que a gente precisa adaptar nossas aulas não somente para a pessoa com deficiência, mas a gente mexe tanto nas intensidades, como também nos equipamentos que a gente cria, muitas das vezes, por falta de recurso, no local, né, a escolha do local, muitas das vezes, inclusive as atividades que a gente vai começando a ter um olhar mais claro a partir da vivência também nessa disciplina, e sobretudo aqui com a mesinha, isso tem sido e sempre foi muito rico, tá? Tudo isso para buscar, né, e não perder de vista
que a educação física adaptada, ela visa dar essas ferramentas para que vocês consigam proporcionar a aprendizagem. Acho que isso tem que ficar claro. Não é colocar o aluno com deficiência unicamente para participação. Aqui tem a participação também, como vocês podem ver na definição. No entanto, mas não é somente colocar ele para participar. Você tem que garantir a aprendizagem. Nós vamos falar de esporte. O esporte, ele é um dos conteúdos de educação física, né? Então, você busca essas ferramentas para proporcionar, por meio do ensino, proporcionar a aprendizagem e a participação da pessoa com deficiência e demais alunos, toda a sua diversidade, tá bom? Então, acho que é mais nesse sentido que a gente precisa, só para iniciar, começar esse bate-papo. E aqui, como nós vamos falar de esporte adaptado, né, não vou falar do movimento paralímpico, como é normal vocês encontrarem nos livros. Vou falar do movimento dos esportes adaptados, que vocês verão que é um pouquinho mais amplo. Então, em 1888, a notícia da existência de clubes esportivos para pessoas surdas na Alemanha, em Berlim, tá? Esse aí vocês vão ver que são fatos que vão surgindo isoladamente em diferentes países, tá? Então, na Alemanha, em 1888, em 1922, as pessoas surdas, né, os surdos, foram os primeiros a sistematizarem o esporte. Inclusive, em 1922, eles já tinham uma federação de desporto para surdos. E em 1924, eles realizaram o primeiro Silent Games, que atualmente tem uma outra nomenclatura que eu vou apresentar a vocês depois. Mas nesse primeiro Silent Games, que eram os Jogos de Silêncio, eles já conseguiram a participação de 9 países, né? Isso aconteceu na França. Em 1932, já havia registros, né, do surgimento da Associação do Golfista de um Só Braço, na Inglaterra. E em 1944, como vocês puderam ver no vídeo, um filme bem legal que traz toda aquela contextualização do que ele encontrava, né, do que o Ludwig Guttmann encontrava naquele período durante a guerra ainda, né? Então vocês conseguiram vivenciar aquilo ali, ver como que foi. Então, Ludwig Guttmann, ele chega, né, um neurologista alemão, médico, ele inicia um programa de reabilitação física e social no Hospital de Stoke-Mandeville, né, no Centro de Lesionados Medulares, de pessoas veteranas de guerra, né, que muitas das vezes essas pessoas eram atletas, eram fisicamente ativos, praticavam exercícios físicos e acabam adquirindo uma deficiência em meio ao processo de participação numa guerra, né? Então, imagine, essas pessoas voltam numa sociedade que não aceitava a pessoa com deficiência e suas diferenças, de uma maneira que atualmente a gente consegue ter um outro olhar acerca disso. E, então, imagine, eles adquirem uma deficiência e chegam ainda mais no leito do hospital e não havia uma visão de reabilitação física, né? Então, Ludwig Guttmann tem essa sacada e diz, não, peraí, por meio do esporte eu consigo fazer a reabilitação física e social dessas pessoas. E aí, daí ele cria, né, ele passa a utilizar o esporte como ferramenta para a reabilitação dessas pessoas aí, que estavam no leito de morte. Vocês veem, ele chega e fala, abre a porta, as janelas e fala, meu Deus, isso aqui cheira a morte. Abre as janelas e lógico, eles estavam morrendo no leito por infecções, por falta de movimentação, né? As fisioterapeutas não existiam de uma maneira que se tem atualmente, não se tinha essa característica de profissionais que a gente tem hoje. Ele já era um cara visionário, né, que foi muito importante para o esporte, para a pessoa com deficiência. A ligação aqui. Então, vamos lá. Paralelamente a isso, o Dr. Benjamin Limpton também passou a desenvolver esportes, né, para a reabilitação de pessoas com deficiência advindos de guerra, também os ex-combatentes de guerra, nos Estados Unidos. Só que aqui, nesse momento, eles já partiram para o basquetebol em cadeira de rodas numa característica mais de esporte enquanto competição. Aqui, eles já passaram a ir direto utilizaram muito o basquetebol em cadeira de rodas nesse sentido, ainda que também pudesse praticar algumas modalidades. Só que o basquete ele teve uma força bem grande nesse momento nos Estados Unidos. Em 1948, foi realizado o primeiro jogo de Stoke-Mandeville, que aconteceu literalmente no hospital, no jardim, né, do hospital de Stoke-Mandeville.
aparece muito bem aquele jardim lá no filminho. Eles praticando diferentes modalidades, era um esporte com mais participação, todos competiam, no entanto, a ideia era movimentar, era trazer esse pessoal para a prática de exercícios físicos e esportivos por meio do esporte. E aí, em 1949, tem a primeira competição, né, campeonato de basquetebol em cadeira de rodas nos Estados Unidos também. Em 1952, nós temos os Jogos Internacionais de Estoque Mandeville. Né? Os Jogos de Estoque Mandeville eles ganham um patamar internacional somente pela participação de algumas pessoas da Holanda. Então, tinha-se a Inglaterra, né, com as pessoas que eram veteranos de guerra, que estavam naquele hospital, e com a participação de algumas outras pessoas, tiveram a sacada de chamar de Jogos Internacionais de Estoque Mandeville. E isso foi muito legal, porque vocês vão ver daqui a pouquinho no videozinho, que logo em seguida, alguns anos depois, já se tinha uma boa participação. Esse movimento passou a ganhar força pela Europa, e isso, posteriormente, acaba se disseminando ao que a gente tem hoje. Foi daí que começou muita coisa. Então, no Brasil, a gente tem as primeiras iniciativas em 1958, que logo em seguida vocês vão poder ver, vou falar um pouco mais. E em 1960, os Jogos Internacionais de Estoque Mandeville, eles passaram já aqui, né, eles já são reconhecidos como Jogos Paralímpicos, né, e a partir daí eles começam a ter um olhar, né, deixam de ser os Jogos Internacionais de Estoque Mandeville para ser chamados de Jogos Paralímpicos. Vamos ver? Veja se está saindo o áudio. Espera aí. Esse último aí não era esporte não, gente. Isso aí era loucura mesmo. O pessoal é meio adrenalina. Então, em 1960, vocês viram, né? De 52 para 60, eles já passaram a ter uma grande participação, já com a bênção do Papa, né? Em Roma acontecendo. Então, realmente, o movimento já ganhou um outro patamar. Né? E a partir disso, com esse crescimento do movimento, né? Do movimento do esporte paralímpico, nesse caso, tem-se também a criação de entidades organizadoras de esporte, tanto pelo tipo de deficiência, como também pelo tipo de esporte. Começaram a surgir, né, de uma maneira mais individualizada por esporte. Tinham entidades voltadas a pessoas com deficiência visual, por exemplo, e também tem algumas entidades que eram destinadas a determinada modalidade esportiva, tá? Então, isso começou a surgir, algo que foi acontecendo. Mais um videozinho aqui, só para vocês acompanharem como que era naquele momento, né? Acho que é legal. Once again that even a spinal injury needn't stop you from joining in. 280 competitors from 18 countries make a record entry for the International Paraplegic Games. Archery in particular is becoming increasingly popular among those who have lost the use of their legs. There's one in the gold. A distinguished guest is Jean-Pierre de Gaillard, whose heroic efforts at Dien Bien Phu have made her one of the great figures of nursing history. Some of these lads, like this javelin thrower, look tougher in their wheelchairs than most of us do out of them. Here's another sport that calls for strong arms and a keen eye, basketball. He shoots, and it's in. Men like these waste no time being sorry
sorry for themselves. Losing one faculty, they develop the others in compensation. They seek no pity, but they deserve our help. Roger Bannister presents the archery cup to the home team, while his wife and Nurse de Gaillard watch. Individual score prize goes to Belgium. Então, algumas coisas que vocês viram aí ainda continuam. Por exemplo, para iniciar, vocês viram que eles utilizavam cadeiras hospitalares, né, para a prática esportiva. Não havia essas cadeiras que atualmente a gente utiliza, né, são cadeiras esportivas que têm cambagem nas rodas, tecnologia, mais leves, não. Fazia como era possível, né, e funcionava. E hoje em dia, para iniciar, a gente faz basicamente o mesmo, né? Eu indico às pessoas que querem iniciar modalidades esportivas em cadeira de rodas, que inicie com o que se tem, e em seguida vai ganhando notoriedade buscando apoio, né, das pessoas que podem auxiliar, né, por meio de patrocínio, por meio de políticos que têm a visão de apoiar, né, enfim. Então, algumas coisas continuam, o número nas costas da cadeira, isso ainda é utilizado no próprio handebol em cadeira de rodas na Europa, tem algumas coisinhas que vão ficando, tá? Vão influenciando Flavinho, as próximas. Oi, May. Só ler uns comentários aqui, né? A Amanda Cavalcante, ela mencionou que a parte que o Gutman entra no quarto, abre as cortinas e fala que tá cheiro de morte, né? Ela falou que essa parte é bem marcante no filme. E o Renan colocou que algumas cenas desses filminhos que você trouxe para nós também aparecem no filme. Isso mesmo, turminha. E aquela do cheiro de morte realmente deve ser bem isso e bem pior que aquele momento, né? Naquela época, gente, não havia prognóstico nenhum, né? As pessoas iam a óbito por escaras, ninguém sabia, né? Como lidar com uma escara, não sabia fazer tração, não tinha cirurgia de artrodese de coluna, não tem nada do que a gente tem hoje de tratamentos paliativos para dor, né? Então a pessoa ia a óbito mesmo, sabe? Era muito complicado ter um diagnóstico, principalmente de traumatismo e lesão medular naquela época, né? Mas as amputações, os outros traumas todos. Então, ele realmente mudou, né? Ele não só assegurou a sobrevida desses pacientes, e mudou não só toda a parte de reabilitação, mas foi isso que depois deu a origem a tudo isso que a gente conhece como Paralimpíada, né? E uma coisa bonita, né, que aqui não vai aparecer na minha apresentação, mas que eu acho que no fim do filme aparece, né, May? É que houve um reconhecimento muito grande por parte das pessoas de como ele influenciou, né, o movimento paralímpico, né, especificamente nesse caso, o movimento paralímpico. Então, ele realmente acabou sendo muito importante, né, por ações simples, por ações de higiene, ações que fugisse do convencional, de tirar as pessoas daquele ambiente tão sombrio que levava eles a estarem desestimulados e a certeza da morte, né? Então, de perceberem que ali, né, o processo depressivo que certamente, né, de aceitação, eles passavam sem nenhum apoio psicológico. Então, sem dúvidas, eles passavam por isso aí, entravam num beco sem saída mesmo, não tinha muito como pensar, agora eu sou uma pessoa com deficiência e consigo fazer muitas coisas. Não, dentro de uma sociedade que se tinha, certamente eles pensavam, agora acabou minha vida e isso não tinha um apoio de profissionais que são fundamentais, né? Quando se adquire uma deficiência, que tem todo um apoio, a gente tem eu tive várias experiências com isso, também por meio do PROAFA, né, May? Então, de atletas que chegaram para a gente dizendo que adquiri a lesão há pouco tempo, mas eu vou andar, e hoje são atletas de seleção, até outras coisinhas, né? Enfim. A gente se emociona, né, Flavinho? Eu também que na semana que vem, como a gente tem um feriadinho no dia 7, eles vão assistir o Rising Phoenix, que é muito legal, também está super em evidência por conta das Paralimpíadas agora, né? Muitos dos atletas que vocês estão vendo competir lá aparecem dando depoimentos nesse filme,
E a filha do Dr. Gutmann também dá uns depoimentos maravilhosos, né? Então, vocês vão curtir, turminha. Vamos lá, Flavinho, desculpa aí. Vamos lá. Então, vamos lá. Então, por que eu sempre estou frisando? Gente, olha, o movimento o Gutmann foi importante para o movimento paralímpico. E não só isso, porque ele acaba influenciando outros movimentos também, né? Quando esse movimento acontece, dá força também para que os outros movimentos percebessem que também tem capacidade de fazer um movimento aparecer. E isso acontece em 1968, né? Com o surgimento do primeiro International Special Olympics Summer Games, que eu vou falar um pouquinho mais adiante, mas aqui a Special Olympics é um mega evento esportivo também, né, tanto como o Paralympic Games. O Special Olympics ele tem um outro patamar também, de quantidade de pessoas participando de todo mundo. Seriam os Paralympic Games das pessoas com deficiência intelectual, para ser mais explicado da maneira mais objetiva, tá? Então, a Special Olympics é voltada para pessoas com deficiência intelectual, em geral, pessoas com síndrome de Down e outras especificidades, tá bom? Participam do Special Olympics. E aí vocês podem dizer, Flávio, então quer dizer que dentro da Paralimpíada, eu vi que tem algumas pessoas com deficiência intelectual participando das Paralimpíadas. Gente, aquele caso ali é somente na natação e no atletismo, e pessoas com comprometimento leve, são uma classe cada um, não é isso, May? Se eu estiver errado, me corrige, mas eu acho que é basicamente isso, tá? Somente desses dois esportes, tá? É isso, só para não confundir. Então, Paralympic Games, pessoas com deficiência física, visual, e especificamente nesse caso aí, né, pessoa com deficiência intelectual somente nessas duas modalidades. Então, vamos lá. Em 1972, o Brasil tem a primeira participação nos Jogos Internacionais de Tóquio Mandeville, na Alemanha. Em 1988, passou-se além de ser chamado de uma maneira... Aqui eu estou falando isso aqui porque eu percebi depois, meio que eles passaram a chamar em 1988 de Paralímpicos, mas nos documentários já chamavam 60, já colocavam como Jogos Paralímpicos. Então, eu vou até fazer essa mudança, estou falando já que é de 1960. Então, vamos lá. Só que o que marca aqui em 1988 é que foi a partir daí que os Jogos passaram a acontecer na mesma cidade dos Jogos Olímpicos, tá? Então, isso aqui marcou muito, porque antes eram independentes, cada um acontecia em um país diferente, enfim. E aqui não, a partir de 1988, Seul, aconteceram na mesma cidade dos Jogos Olímpicos. E a partir daí muda muita coisa, porque na construção, na estrutura, passaram a pensar de uma maneira mais acessível, né? Isso muda muita coisa. Tanto é que nos dias atuais continuamos nessa pegada. Então, em 1989, tem-se a criação do Comitê Paralímpico Internacional. Em 1982, os Jogos Paralímpicos passam a ter um olhar de espetáculo, né, uma ênfase maior no desempenho, e tanto é que em 1992 tivemos o primeiro caso de doping paralímpico descoberto, né, aí já se tinha um olhar bem maior para o rendimento esportivo, o espetáculo do que é a Paralimpíada atual. E somente em 1995 foi criado o Comitê Paralímpico Brasileiro, ainda que tivéssemos antes algumas entidades que faziam esse papel, mas não tão organizado. Com o surgimento do Comitê Paralímpico Internacional, surge a possibilidade e a necessidade da formatação de comitês paralímpicos nacionais. E o nosso veio em 95. Aqui algumas fotos do Sir Ludwig Gutmann e do Jogos de Tóquio Mandeville. Ainda hoje tem um museu lá no Hospital de Tóquio Mandeville. E no Brasil, o esporte adaptado, ele acaba tendo um início, né, vamos dizer assim, com duas pessoas. Fica marcado o início por meio de duas pessoas, o Robson Sampaio de Almeida e o Sérgio Serafim Delgrande.
Vocês prestem atenção que eu demorei um tempão para fazer esse slide. Faz uns 10 anos já, mas eu tenho que sempre fazer essa piada, viu, meio? Porque senão não tem nem graça. A piadinha fica para sempre. Então, olha, Robson Sampaio de Almeida e César Serafim Delgrande, eles saíram do Brasil para os Estados Unidos para passar por um processo de reabilitação. Então, ó, eles saem, pegam o aviãozinho, ó. Chegando lá nos Estados Unidos, eles veem uma prática já estabelecida de basquetebol em cadeira de rodas. Eles veem que nas praças já tinham pessoas com deficiência física em cadeira de rodas praticando, né, em 1958, praticando o basquetebol em cadeira de rodas com seus pares, seus amigos. E aí eles dizem, eles pensam, né, entre si, conversam de, poxa, a gente precisa fazer isso lá, nós temos um monte de amigos, de colegas, de pessoas que têm deficiência física e que não jogam nada disso. E aí eles regressam para o Brasil, olha lá. Tudo bem. Aí voltam para o Brasil, chegando aqui, cada um vai para suas capitais, né? Sérgio Serafim Delgrande, ele funda o Clube dos Paraplégicos de São Paulo, CPSP, que é bem, ainda nos dias atuais, é bem tradicional, né? E o Robson Sampaio de Almeida fundou o Clube do Otimismo, né? Que foi em 1º de abril de 58. Então, eles voltaram e já fundaram, e até depois fizeram uma primeira competição entre eles, o Rio de Janeiro venceu, tá? Então, Sérgio Serafim Delgrande em São Paulo e o Robson Sampaio de Almeida no Rio de Janeiro, que inclusive depois eu descobri que o Robson é nascido em Alagoas e que, na verdade, se criou e permaneceu no Rio de Janeiro toda a sua vida, tá? Essa é a curiosidade da minha parte, porque eu sou daqui e achei bem legal saber disso. Então, no final das contas, o que é o esporte adaptado para vocês? O que é que vocês, como que vocês concebem e entendem o que é o esporte adaptado? Se alguém quiser falar, fica à vontade enquanto toma água. Então, ó, eu trouxe para vocês uma definição de uma professora muito legal. Ela é loira, dos olhos meio bem claros. Então, junto com o Gavião, a Mezinha fala, né, eu gosto muito dessa definição, que é o seguinte, né, que o esporte adaptado ele possui diferentes finalidades, pedagógicas, recreativas, terapêuticas e ou competitivas, por meio de modalidades modificadas ou especificamente criadas, e por meio também das adequações e ajustes nas regras, espaço físico, materiais e equipamentos, e também nas metodologias de ensino, que é uma coisa que nos interessa bastante aqui. Tudo isso com o intuito principal de atender às necessidades das pessoas com deficiência, né, de atender às necessidades do público praticante daquela determinada modalidade. Então, uma coisa bem importante de vocês saberem é que o esporte em si, ele é um conteúdo da educação física. Agora, a finalidade para a qual você quer trabalhar com ela deve ser considerada. Então, dentro do contexto pedagógico, nós temos sim dentro do contexto educacional, nós temos uma finalidade pedagógica. Dentro do contexto terapêutico, nós temos uma finalidade. Dentro do contexto de reabilitação, nós temos uma finalidade terapêutica. Dentro do contexto de lazer, nós temos uma finalidade recreativa. Dentro do contexto de rendimento, nós acabamos tendo uma finalidade competitiva. Então, o esporte em si, ele não se trata unicamente de rendimento. Não existe só a finalidade competitiva. Precisamos entender que, em diferentes contextos, o esporte pode ser utilizado de diferentes formas. Tá? Ele é um conteúdo e eu posso utilizar, dentro do ambiente educacional, o esporte para ensinar determinado conteúdo. Eu posso chegar a diferentes, proporcionar o ensino, né, proporcionar a aprendizagem do meu aluno por meio do esporte para ensiná-lo qualquer outro conteúdo que seja. Tá? Eu posso utilizar como ferramenta de ensino. Eu posso trabalhar o esporte de uma forma recreativa também. Né? Quem estabelece as regras no jogo, quem estabelece as regras no esporte enquanto lazer, são as pessoas praticantes. Né, são as pessoas que ali estão. Então, e dentro do ambiente, no contexto, né, terapêutico, né, no contexto de reabilitação, com a finalidade terapêutica, nós podemos também utilizar o esporte, tanto para a reabilitação física, como na reabilitação social também. Né? O esporte, ele tem todas essas possibilidades. Né? Então, todas essas finalidades devem ser consideradas para além de imaginar que só são as modalidades que foram modificadas. Sim,
Tudo isso aí se aplica por meio de modalidades que são modificadas ou especificamente criadas. Modificadas, e onde acontecem, né, essas adaptações e ajustes? Nas regras, nos espaços físicos, nos materiais e equipamentos, e também em como a gente precisa considerar quem são os nossos alunos, os estudantes, para definir quais são as metodologias que vamos utilizar também. Tá? Então, olha só, de uma maneira bem objetiva, o que vocês precisam considerar para onde eu ajusto, onde eu faço as adaptações para a inclusão no esporte e na educação física. Então, quando eu quero adaptar hoje, olha, Flávio, eu tenho um esporte que eu gosto bastante, eu nunca vi nenhum tipo de pessoa com deficiência visual praticando. O que é que eu considero para adaptar ele? Essa adaptação vai acontecer ou no espaço físico, ou nas regras, ou nos materiais e equipamentos, e considerando, né, claro, a primeira coisa que eu falei, quem são as pessoas participantes, tá? Então, pode ser em uma ou em todas essas as adaptações para adaptação de um esporte ou das atividades. Se é na aula de educação física, onde que eu mexo para ensinar? Onde que são feitas as adaptações para incluir? Também nos espaços físicos, eu faço jogos reduzidos, eu faço jogos, posso ampliar também para favorecer determinado aluno que tem alguma mobilidade reduzida. Então, depende do que você quer atingir, depende do que você quer alcançar. Então, as atividades ou regras também são modificadas. Né? Eu posso modificar uma regra para favorecer a aprendizagem de um aluno que tem determinado tipo de deficiência, e também os materiais e equipamentos, que são coisas que a gente está adaptando o tempo todo. Peso de bola, altura de determinado implemento, enfim. É aqui que a gente precisa ter bem claro onde são feitos os ajustes para a inclusão, seja para a inclusão no esporte ou nas aulas de educação física. Isso aqui eu acho bem legal vocês gravarem, porque são coisas que acontecem o tempo todo na prática do profissional. Então, dentro do esporte, aqui eu tenho alguns exemplos. Né? Aqui nós temos o goalball, que tem uma adaptação no espaço físico, né? Basicamente uma quadra de vôlei, o tamanho é de uma quadra de vôlei, certo? E se utiliza essa quadra de vôlei tornando as linhas táteis, né? São pequenas, é uma pequena adaptação para a prática do goalball, né? Que é voltado para pessoas com deficiência visual cegas, fazendo adaptação no espaço físico. Uma outra adaptação é o vôlei sentado. A quadra ela é menor. Aí vocês podem notar, Flávio, mas também tem a rede ali, ela é inferior, ela acaba sendo menor também a altura. Sim, então, como eu falei, pode ser uma adaptação tanto no espaço físico como também nos materiais e equipamentos. A exemplo de regras, nós temos aqui o tênis em cadeira de rodas, que a adaptação é basicamente o uso da cadeira de rodas, como também a quantidade de kicks da bola. No convencional, a bola pode quicar uma vez, na segunda é ponto. No tênis em cadeira de rodas, ela deve quicar 2 vezes e o terceiro seria ponto. Basicamente, essas são as principais adaptações. No basquete, tem a questão de poder pôr a bola no colo, né, para dar 2 propulsões e voltar a pegar a bola para realizar o drible e dar dinâmica ao jogo. Tá? Essas são algumas das modificações. Ah, Flávio, no basquete a cesta não é menor, a altura? Não, a altura é a mesma, tá? Em relação aos materiais e equipamentos, algumas adaptações. Aqui nós temos uma cadeira eletrônica, por favor, minha gente, cadeira eletrônica, nada de cadeira elétrica. Cadeira elétrica não vai bem, não, isso aí é complicado. Então, cadeira eletrônica aqui, motorizada, né, uma cadeira motorizada, melhor ainda. Então, que é utilizada para um esporte adaptado, que não é paralímpico, é o Power Soccer. Essa aqui é uma cadeira voltada à prática do Power Soccer, que é futebol na cadeira motorizada, uma bola bem grande, é bem legal de se ver. Tem as cadeiras aqui que são voltadas tanto para o basquetebol como para o handebol em cadeira de rodas, cadeiras com cambagens, cadeiras esportivas. Temos as bolas com guiso, tanto do futebol de 5 como a bola com guiso do goalball, que é essa bola aqui azul, que atualmente está o valor de R$ 1.200 cada uma. Estou tentando adquirir aqui já faz um tempo e ainda não chegou, sempre uma luta.
E os praticantes, como eu falei, né? Os participantes. Precisamos considerar eles, precisamos saber deles, como auxiliar. Ai, professor, chegou uma pessoa com deficiência, agora o que é que eu faço? Cara, você precisa entender um pouco mais sobre as vivências dessa pessoa, você precisa entrevistá-la, você precisa conversar com ela, saber o que é que ela teve de vivência, já vivenciou alguma coisa relacionada à prática esportiva, não, porque a partir disso, né, a gente sempre fazia muito anamneses ou entrevistas, como queiram chamar, né, anamnese dá um olhar muito médico, então mas também é importante, né, saber se essa pessoa toma medicamento controlado, saber se essa pessoa já teve experiências práticas com prática esportiva, se essa pessoa pratica já teve experiências antes da aquisição da deficiência, né? Enfim. Mas eu não sei por onde começar. Começa conversando com ela. Pergunta diretamente a ela como que você pode, de alguma forma, contribuir. E daí é correr um pouco atrás de algumas informações, como sempre a gente faz. Né? Acho que é isso. Precisamos conversar com essas pessoas, né? Porque elas vão nos auxiliar bastante. Então, como eu tinha falado para vocês naquele momento, quando se fala de esporte adaptado, se fala muitas vezes da pessoa com deficiência praticando esse esporte. Né? Esporte adaptado é unicamente para pessoas com deficiência. Mas será que a gente não é equivocado isso? Então, o ideal é que a gente possibilite que a pessoa com deficiência também vivencie o esporte convencional. Né? Não necessariamente, né? Por exemplo, dentro do ambiente escolar, ela precisa jogar o jogo formal, mas vivenciar, aprender sobre esporte, vivenciar na prática isso também, claro, né? A pessoa sem deficiência também vivenciar o esporte adaptado. Isso é fundamental para a construção de uma sociedade que tenha um olhar para a diversidade, né? E aqui, dentre essas dimensões que eu tinha falado para vocês, também um material elaborado pela MEI com Gavião, que eu sempre utilizo em minhas falas, que são os contextos e finalidades do esporte. Então, contexto de rendimento, finalidade competitiva, contexto de reabilitação, finalidade terapêutica, contexto de lazer, finalidade recreativa e contexto educacional, finalidades pedagógicas. Só que esses discozinhos aí, vocês veem que são 2 discos, um sobreposto sobre o outro, né, um em cima do outro, e eles podem girar entre si. E nada impede que dentro de um contexto de rendimento a gente consiga ter uma finalidade pedagógica, né? Ainda que o contexto em si, o objetivo principal seja o rendimento, eu posso me utilizar, né, de uma finalidade pedagógica, lógico, para ensinar devo, né, fazer isso, ensinar vários aspectos aos meus atletas. Quando eu estou no contexto educacional, eu posso sim utilizar de finalidades recreativas, eu posso me utilizar de finalidades terapêuticas, mas o que se sobrepõe aos demais é que o contexto é um contexto educacional. Eu posso utilizar como estratégia, mas o contexto educacional se sobressai. E por aí, e assim por diante, né? Dentro do contexto de lazer, finalidades pedagógicas, dentro do contexto de reabilitação, finalidades pedagógicas, recreativas, e quando se utiliza da questão competitiva, ela não vai sobrepor o contexto em si. Ela pode ser utilizada como uma forma de lazer, né? Lazer com uma finalidade competitiva, eu posso fazer isso para me divertir com os amigos, tá? Mas deixar bem claro, isso vai depender do objetivo que se quer alcançar, tá? E o contexto onde se encontra. Aqui eu sempre esqueço. Oi, May, quer complementar? Estou pensando aqui que está na hora da gente atualizar, né, essa ilustração e incluir aí o esporte unificado também nesse diagrama, né? Boa, May. Boa mesmo. E outra coisa, que tem alguns comentários aqui da Amanda e da Giovana no chat. Vou fazer para você, tá? A Amanda diz, achei interessante que não tem limite de idade, porque a atleta mais velha esse ano tem 56 anos. E a Giovana pergunta se você saberia explicar como funciona a pontuação dos jogadores do basquete. Não sei se outras modalidades também têm essa caracterização. Acho que ela está se referindo à classificação esportiva, né? Mas sei que cada equipe no basquete deve somar 14 pontos, baseado na condição de cada jogador. Eu sei que você vai abordar isso um pouquinho mais para frente, mas só para não perder aqui as colocações do pessoal no chat. É bem isso, Giovana.
existe uma soma, né? Cada esporte tem uma característica diferente, então as suas classificações esportivas também são distintas, considerando as características do esporte, né? Então, a classificação do basquete é diferente da classificação do handebol em cadeira de rodas. Mas, de maneira geral, como você falou, são 14 pontos dentro da quadra. Mas 14 pontos, como assim 14 pontos? É a soma total do número de atletas em quadra, precisa ter no máximo 14 pontos. Se passar disso... na verdade, não é a soma do número de jogadores, é que cada jogador recebe uma pontuação conforme a sua classificação funcional, né? Exato. Então, pode variar. Seria a soma das classificações, né, por nível de funcionalidade deles, que essa soma, vamos dizer, a soma por cada classificação, por número de pontuação deles, não pode ultrapassar os 14 pontos, né? Eu vou explicar de uma maneira mais didática posteriormente, eu tenho isso para mostrar eles, com as figurinhas. De uma maneira que quem tem maior comprometimento tem menor pontuação. Quem tem maior comprometimento tem menor pontuação. Quem tem menor comprometimento tem maior pontuação. E depois, quando isso é colocado em prática, né, a soma dessas aí não pode ultrapassar os 14 pontos. São 5 atletas em quadra. Esses aí vai ter uma média de 14 pontos, né? São 14 pontos. Então, posso ter um atleta com uma pontuação 4, outra com 2 pontos, outro com 2 pontos, outro com 3 pontos, mas todos esses aí não poderá ultrapassar os 14. Tá? Mas aí eu vou mostrar um pouquinho mais adiante. Aqui já fica repetitivo. Alguns exemplos de dimensões do esporte aqui. O voleibol, por exemplo, no lazer, no rendimento, no educacional, né, no pedagógico aqui, com o vôlei cego, por exemplo, e também eu tentei aqui colocar na reabilitação, ainda que a foto seja do ambiente de prática esportiva de rendimento, do vôlei sentado, mas a ideia era mostrar só a prática da pessoa com deficiência, como uma forma de reabilitação, tá? Então, só para deixar claro. E aí eu pergunto a vocês, existem outros mega eventos esportivos? Muitas das vezes vocês poderiam pensar que não, mas a gente já falou um pouquinho lá na frente. Sim, existem, né? Tem os Jogos Paralímpicos, temos as Sul-Olimpíadas e temos as Olimpíadas Especiais. As Sul-Olimpíadas é aquela mesma lá que iniciou sendo chamada de Silent Games, tá? Inicialmente, né, eram os Silent Games. E, atualmente, nós temos as Sul-Olimpíadas, né, temos os Jogos Paralímpicos, que vocês já conhecem e têm uma visibilidade maior, e tem as Olimpíadas Especiais. Quais são as entidades representativas no país? O Comitê Paralímpico Brasileiro é quem é responsável, né, pelas ações de desenvolvimento do esporte paralímpico do país. A CBDS, que é a Confederação Brasileira de Desporto para Surdos, dos surdos, que fica responsável pelas ações de desenvolvimento das Sul-Olimpíadas, e a Special Olympics Brasil, que tem a Tereza Leitão, né, amiga nossa, que tem desenvolvido, né, muitas ações bem legais, que eu vou mostrar um pouquinho para vocês. Aqui foi um slidezinho, inclusive, que acho que a Miri me passou da outra vez, que eu achei bem legal, que mostra um pouco dos tipos por tipo de deficiência e por cada um dessas entidades, né, representativas. O Comitê Paralímpico Brasileiro ele fica responsável pelas seguintes tipos de deficiência. A deficiência visual, nós temos representação da Confederação Brasileira de Esportes para Deficientes Visuais, como você vê aqui embaixo. Aí, na deficiência física, tem algumas entidades, como a ANDI, né, quando está ligada a pessoa com deficiência física, principalmente paralisia cerebral. Temos a ABRADECAR e também tem a BDA. E, no caso da deficiência intelectual, para o Comitê Paralímpico Brasileiro, nós temos a ABIDEM e a CBDI, tá?
Abdense CBDI, que agora teve uma atualização, não foi, MEI? E aí, a deficiência auditiva está ligada, como eu já tinha falado a vocês, né, a CBDS, e no caso da deficiência intelectual, de uma maneira mais ampla, sempre essas pessoas com deficiência intelectual têm participado do Special Olympics, né, que é aqui no Brasil, a representação é Special Olympics Brasil. Aproveitar para perguntar para a turminha que está acompanhando os Jogos Paralímpicos, que tipos de deficiências vocês viram durante os Jogos? Se vocês quiserem comentar alguma coisa, por exemplo, surdos eu sei que vocês não viram, né? Que tipo de deficiências vocês estão vendo que caracterizam os participantes das Paralimpíadas de Tóquio? Vou chamar um aqui, hein? Olha lá, o Renan. Vai lá, Renan! Eu acho que a que eu mais vi é que eu não consegui acompanhar tanto, né? Mas eu acabei vendo a deficiência visual e no atletismo, no goalball ontem, no futebol de 5 ontem também. E a deficiência física tanto na natação e acho que no atletismo, não sei se já foi, eu não lembro agora. Mas acho que essas duas, principalmente. A gente tem também a deficiência física, vocês viram pela própria história do Dr. Gutmann, né? Foi a primeira a ser incluída. Depois, a deficiência visual. A deficiência intelectual, ela foi inserida nos Jogos Paralímpicos bem mais tarde. Acho que em Atlanta, Flávio, e agora que eu não lembro. Eu acho que foi em 92. Quer dizer, não, desculpa, May. Não. Você falou Atlanta, não foi? 96 foi Atlanta, 92... Foi 96. Foi logo depois da criação do jogo do Comitê Paralímpico Brasileiro. É isso mesmo. E aí, gente, o que vai acontecer? Ainda não tem muitas modalidades envolvendo pessoas com deficiência intelectual. O que a gente tem para deficiência intelectual hoje, dentro das Paralimpíadas, são as provas de natação, atletismo e, se não me engano, tênis de mesa. Preciso verificar isso. Mas eu não tenho dúvida do tênis. Não sei não. Eu vou dar uma verificadinha e já falo para vocês. Tanto que, como é muito complexo avaliar essa questão do funcionamento intelectual, né? Depois de um tempo, até ficou suspensa a participação das pessoas com deficiência intelectual. Elas voltaram a ser incluídas nos Jogos Paralímpicos mais recentemente, tá? Agora vocês vão ver uma outra característica também, talvez vocês tenham visto muitas pessoas com nanismo, né? Que estão dentro da deficiência física, mas, na verdade, eles entram na categoria les autres, né? Então, tem muitas outras situações aí, a gente comenta bastante sobre essas situações na disciplina de educação física adaptada, tá? Mas, talvez, por conta desse histórico, por conta da incidência de pessoas com deficiência visual ser menor do que a incidência de pessoas com deficiência física, né, acaba tendo uma prevalência de provas para pessoas com deficiência física, depois deficiência visual, e em terceiro, deficiência intelectual, tá? Isso mesmo. E aí tem diferentes histórias, né, e tipos de pessoas, diferentes formas, né, que essas pessoas adquiriram algum tipo de deficiência física, visual, e enfim. E deficiência intelectual, no caso da natação, está bem claro, um brasileiro que tem se destacado bastante, que é o Gabriel, né, que ganhou algumas medalhas de ouro, ele tem se destacado bastante lá, ele ganhou uma de ouro, uma de prata, ainda, se não me engano, ainda ganhou uma de bronze em meio ao revezamento. Então, aqui tá, esqueço aquele do Brasil ali, mas Jogos Paralímpicos, eu atualizei. Os Jogos Paralímpicos, ele é dividido em Jogos Paralímpicos de verão, né? E também tem os Jogos Paralímpicos de inverno, que eu vou mostrar um pouco para vocês. Esse ano nós teremos 22, né? Estamos tendo, na verdade, 22 modalidades esportivas. Os Jogos de Tóquio, que está acontecendo
agora nesse momento. Dentre elas, nós temos o atletismo, né, como a modalidade, para mim, de maior destaque. Eu adoro ver o atletismo, né? Aqui tem algumas figuras importantes brasileiras, né? E como o Jonathan aqui, ó, o Jonathan Johansson, que agora é o vice-presidente, né? Temos a Terezinha Guilhermina ali em cima, enfim, a Rosinha aqui embaixo, o Marcos Ren, que é o alemão que saltou mais que uma pessoa sem deficiência, né? Ele estava lesionado, voltou, agora vai participar por esses dias. Acho que ele não vi, não acompanhei se ele já participou, mas ele é um cara bem marcante também, tá? Pistorius ali embaixo, enfim. Esportes paralímpicos ainda temos basquetebol em cadeira de rodas, a bocha adaptada, canoagem, paraciclismo, que se apresenta tanto como paraciclismo de estrada, como paraciclismo tandem, né, de velocidade, esgrima, futebol de 5, agora é uma modalidade iniciante, né, o parabadminton, o hipismo, o goalball, o halterofilismo, levantamento de peso, né, judô para cegos, natação, o remo, remo, o tênis de mesa, isso mesmo. O rugby em cadeira de rodas, que dessa vez a Austrália perdeu, né, ficou em quarto, inacreditável, o Reino Unido vencendo aí. Tênis de mesa, tênis em cadeira de rodas, tiro com arco, taekwondo também, taekwondo tá chegando também, né? Tiro esportivo, né? O triatlon e o voleibol sentado. Essas são as modalidades. Eu acho que eu falei, eu senti falta da canoagem. Eu falei da canoagem, apareceu como remo. Eu não falar nada erradinho para vocês. Falei, então tá certo. Então remo tá. Que está em ordem alfabética, né, Flavinho? É isso. O meu medo foi ter falado alguma besteirinha, porque a vela saiu, né, Meio? Tem uma perguntinha aqui da Giovana. Saiu o futebol de 7 também, né? Saiu a vela. E a vela, isso. Isso mesmo. E entrou tem uma perguntinha aqui para badminton. Isso. A Giovana está perguntando que para paralisados cerebrais a gente tinha o futebol de 7 e bocha. Como o futebol de 7 não está mais, não sei se há apenas a bocha. Na verdade, o bocha não é exclusivo para pessoas com paralisia cerebral, mas há uma grande prevalência de pessoas com paralisia cerebral que têm altos comprometimentos, tá? E tem outras modalidades também, além da bocha, em que as pessoas com paralisia cerebral podem participar, como, por exemplo, o atletismo, a natação, tiro, qualquer uma dessas modalidades que a pessoa com paralisia cerebral tem a condição de jogar, ela pode participar, tá? Talvez você tenha presenciado uma incidência maior delas na bocha, né? E no futebol de 7, que era exclusivo para paralisados cerebrais, tá? E tem outras modalidades ainda, sempre lembrando, né? Que o Flávio vai falar daqui a pouco, que tem uma modalidade em especial que é adaptada para pessoas com paralisia cerebral, mas que não é paralímpica, como, por exemplo, o Power Soccer, que é jogado na cadeira de rodas motorizada. Tá? Exatamente. E é isso, meio. Eu acho que o que fica muito característico na bocha, da participação de pessoas com paralisia cerebral, é o grau de paralisia cerebral, né? São pessoas com acometimento maior. Assim, o grau de funcionalidade que essas pessoas apresentam, né?
de comprometimento, vamos dizer assim. E aí fica mais característico. No entanto, nada impede que uma pessoa com paralisia cerebral faça parte do próprio basquetebol em cadeira de rodas, né? Vai depender de como isso se apresenta no nível de funcionalidade, quer dizer, nos níveis de funcionalidade que ele apresenta, tá? Então, é isso. Além disso, é muito comum na natação, muito comum no atletismo também, mas o futebol de PC saiu realmente. E aí eu vou mostrar um pouquinho daqui a pouco, a ela aqui, inclusive, logo depois desse slide eu apresento para vocês o Power Soccer. Então, olha lá. Modalidades esportivas de inverno, nós temos o biathlon, olha aqui o Robinho, ski cross country, aqui é muito bom, né, cara, ver o Robelson aqui. O Robelson chegou pra gente, molecão, cara, com as muletas dele, não tinha prótese ainda, e hoje o cara é um atleta paralímpico de inverno, muito legal, e também no salto em altura, né, muito legal ver isso. Esqui alpino, curling, o hóquei no gelo, e também o mais novo aí, o snowboard. Então, essas são as modalidades esportivas paralímpicas de inverno, que no ano que vem, né, vai estar acontecendo os Jogos Paralímpicos de Inverno e nós vamos ter representações brasileiras fazendo muita raiva lá. Vai ser bem legal. É importante falar, né, que o ski cross country tem uma representação, tem um grupo de brasileiros, né, pela a Confederação Brasileira, né, de Esportes de Esporte na Neve, tem feito uma ação por meio da implantação de alguns centros. Meizinha pode falar melhor para você, não sei se você já falou para ele sobre isso, certamente deve ter tocado nesse assunto, né? Alguns centros de treinamento, São Carlos é um deles, aí temos também Santos, onde mais, Meizinha? Jundiaí, os polos de desenvolvimento da CBDV no Brasil hoje são Jundiaí, São Paulo, São Carlos, Campinas, Caraguá. Ah, não sabia, Campinas iniciou também, que legal. Lá, mais ou menos, né? Logo que foi dado o curso, entrou a pandemia, ainda não temos atletas de lá, mas... e agora, acho que vai começar alguma coisa em Ribeirão Preto também, mas está em expansão. Pronto, então é uma coisa bem legal, que eles trabalham por meio do roller ski, que é o que substitui, né, os esquis, porque a gente não tem neve, mas faz uma adaptação bem legal para quando eles chegam na neve, eles têm uma aproximação da modalidade bem grande e eles se adaptam muito rapidamente. Tanto é que a gente tem atletas com vice-campeonato mundial, tem atletas chegando junto, como o próprio Robelson, que está sempre se aproximando aí, e outros colegas, né, Gui, Robelson e os demais meninos. Outros esportes adaptados, como a dança esportiva em cadeira de rodas, que ela é compreendida como uma modalidade esportiva no Comitê Paralímpico Internacional, no entanto, ela não faz parte, né? Ela não faz parte dos Jogos. Então, ela acontece, ela tem a compreensão e o apoio para desenvolvimento do Comitê Paralímpico Internacional, mas ela não faz parte dos Jogos. E algumas outras modalidades esportivas adaptadas que são independentes, né? Não fazem parte de nenhum desses mega eventos que eu falei para vocês e não faz parte dos Jogos Paralímpicos, como o Power Soccer que a May citou. Aqui, ó, lembra lá a cadeirinha que eu mostrei a vocês, cadeira motorizada, Power Soccer. Eu até tenho um videozinho sobre ele, depois eu posso compartilhar com vocês, tá? Softball, o handebol em cadeira de rodas, que ainda não é paralímpico, mas a gente está em movimento para torná-lo, né? E o futebol americano e outras modalidades que existem aí, enfim, são muitas modalidades que estão muito ligadas ao contexto em que se vive aquela comunidade e a determinado país. Por exemplo, não vai ser comum você ver alguém jogando futebol americano em cadeira de rodas no Brasil, no entanto, muito provavelmente eles devem jogar nos Estados Unidos,
né? Não vai ser comum você ver alguém praticando Sepak Takraw adaptado aqui no Brasil, certamente. Mas se você for para aquelas regiões da Malásia e outros países ali, você vai ver, certamente. Então, os esportes adaptados surgem também pela cultura dos países, né? As adaptações são feitas a partir disso e eles ganham maior notoriedade a partir desse desenvolvimento a nível mundial, né? Aqui alguns exemplos, né? O histórico de participação em Paralimpíadas do Brasil. Brasil, só a título de curiosidade para vocês, né? O Brasil, a partir de 1992, em 92, ele teve um número 41 atletas participando, 7 medalhas, participou de 6 modalidades, 30ª colocação, depois ele já aumenta o número de atletas, por aí vai. Vocês percebam que triplicou o número de medalhas e houve uma mudança, né, nas ações de desenvolvimento. E aí, em Londres, a gente tem a melhor participação, com 182 atletas, não no número de atletas, mas o número a melhor colocação, né, em relação, e o número de modalidades participando, a gente ficou em 7º. No Brasil, a gente teve a maior número de atletas, porque nós éramos anfitriões, né, então tínhamos 278 atletas, com o número de 72 medalhas e 22ª colocação, quer dizer, 9ª colocação, com participação em 22 modalidades, todas as modalidades. E uma coisa importante, esse ano nós fomos com mais de 250 atletas, então é a maior delegação, mesmo participando fora do país, né, fora do Brasil. Então o Brasil chegou muito forte. Não é à toa que o quadro atualizado, né, eu peguei hoje esse quadro, né, nós estávamos, não sei se já saiu uma, depois das 11 da manhã, mas nós estávamos com 12 medalhas, estamos no movimento para conseguir a melhor participação na Paralimpíada. Então, o Brasil tem uma coisa que eu tenho notado, May, eu falo para vocês em relação à participação do Brasil e por que vem o desenvolvimento paralímpico no país de uma forma tão forte. Além do que o Colin Higgs falou uma vez, que a gente tem potencial de se tornar uma das maiores potências devido à violência nesse país, né? O Colin Higgs é um professor canadense, né? E ele falava isso, ele falou que a violência no país, ele estudou o mapa da violência e ele disse, o Brasil tem a capacidade de se tornar uma grande potência devido à produção de pessoas com deficiência que vocês têm nesse país. E fora isso aí, eu percebo que a gente tem uma aproximação muito grande com a academia, com o estudo, com a pesquisa, né? Hoje, muito mais que os olímpicos, né, o Comitê Paralímpico tem colocado pessoas com a capacidade, profissionais de muita capacidade de formação, de pesquisa, de tecnologia, tem um espaço enorme, maravilhoso, né, profissionalizado, como aquele centro de treinamento paralímpico maravilhoso, né, todo brasileiro deveria conhecer aquilo ali, né? Enfim, eu acho que isso tem feito muita diferença, né, os planejamentos estratégicos do CPB têm sido muito assertivos, então, isso faz muita diferença nesses resultados que a gente tem visto a cada 4 anos, tá? E aí temos Surdo-Olimpíadas, que desde 1924, quando era chamado de Science Games, né, com o Mr. Eugenie Rubens Alcais, e a Surdo-Olimpíadas ela possui 21 modalidades esportivas, tá? Se você não sabe, a próxima Surdo-Olimpíadas vai ser no Brasil, tá? Esse aí eu também peguei hoje pela manhã, então estamos a 243 dias e 17 horas, um pouco menos já, né? Mas para a Deaflympics que vai acontecer aqui no país, tá? Vai ser em Caxias do Sul. E se vocês quiserem ter acessozinho aí para para matar uma curiosidade, pega aí o QR Code para vocês conseguirem acessar o site e acompanhar. É enorme, diferentes países, todos os continentes vão invadir o Brasil também, né, para participação nas suas Olimpíadas de Caxias do Sul.
Aqui foi só um levantamento que a gente fez, que eu fiz um tempo atrás, né, com o número de participantes do Brasil nas Sudolimpíadas desde 2013, né? Vocês podem ver o Brasil com 19 participantes somente, 19 atletas. Eu fiz uma comparação dos países do BRICS, que são os países em desenvolvimento, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Vocês podem ver que o Brasil tinha 19 atletas, né, a delegação. Depois, em 2017, deu um salto, né, com o número de participantes, 101, e aí alguns outros países deram uma queda bem drástica. E aí, agora, esse ano, né, 2022, certamente nós teremos a maior delegação, né, porque vai acontecer aqui no país também, e porque também o movimento surdo tem se fortalecido bastante na prática esportiva aqui no país. Em 1968, a Eunice Kennedy Shriver, que era a irmã, né, que foi a irmã do presidente Kennedy dos Estados Unidos, ela cria, né, esse movimento, né, ela teve uma irmã com deficiência intelectual, e ela passa a reunir pessoas com deficiência intelectual no jardim da sua casa, né, e fazia aqueles campings que são muito comuns nos Estados Unidos. Eles faziam aqueles campings para a prática esportiva de pessoas com deficiência intelectual, e isso se tornou, né, até a concretização da primeira Special Olympics. Né. Então, atualmente, são 32 modalidades esportivas, com diferentes ações. Isso aqui foi uma apresentação da Tereza Leitão, né, então, na participação dela da Sobama, e aí ela mostrou essas informações para a gente. Ó. São mais de 50 mil atletas no país, são mais de 50 mil atletas no país, são mais de 2 mil voluntários, são 9 estados realizando ações para Special Olympics. Foram em 2019 175 eventos, né? Depois disso a gente entrou na pandemia, muita coisa ficou parada, mas totalmente parada não, mas de alguma forma deu uma quebrada no movimento. Mas mais de 4.500 técnicos, enfim, é um movimento enorme, né? Isso aqui para vocês terem noção da grandiosidade também desses mega eventos, tá? E um outro movimento que aí eu achei muito legal também, meio aquela ideia que você falou de atualizar lá aquela figurinha. Os jogos inclusivos, ele tem uma característica mais do ambiente educacional escolar, né? Então, olha só, essa International School Sport Federation, eles conseguiram realizar o primeiro Inclusive Games, que aconteceu em Portugal em 2019. E aí, só para vocês terem ideia como que funciona, né, os jogos inclusivos tentam juntar pessoas com e sem deficiência, tá? Então, por exemplo, na bocha, eles utilizam, como vocês podem ver aqui, a composição das equipes aqui. Então, estudantes em cadeira de rodas, tá? Pelo menos um. Estudantes com necessidades educacionais especiais e estudantes sem necessidades educacionais especiais, no máximo um. E aí eles compõem pessoas com e pessoas sem deficiência ou pessoas com deficiência de diferentes características. No caso do goalball, estudantes com deficiência visual, pelo menos um, e estudantes com sem nenhuma necessidade educacional especial. E também no atletismo são estudantes, são meninos e meninas juntos, né, com deficiência intelectual. Então, 3 meninos e 3 meninas, tá? Então, é isso. Então, aqui foi um exemplo, tem outras modalidades, se vocês quiserem dar uma pesquisada também, que é bem legal, é só dar uma pesquisada no site da International School Sport Federation, ou também no primeiro Inclusive Games, que vocês podem ver um pouquinho como era a característica dos demais esportes. Lembrando, né, essa nomenclatura, esportes unificados, também é uma modalidade que agrega a participação de pessoas com e sem deficiência numa mesma modalidade, numa mesma prática, que tem sido implementada pela Special Olympics, né? Mas estão começando a surgir, eu já soube de uma outra também corrente dessa, eu não vou lembrar, mas em um país da Europa, tá? Então, começando a surgir essas outras
variações aí, né, que são super interessantes também. Além do que a gente chama de inclusão reversa, né, que são pessoas sem deficiência jogando modalidades para pessoas com deficiência. Que a gente, por exemplo, às vezes a gente está lá no treino de handebol em cadeira de rodas, não tem número suficiente de atleta para compor 2 equipes e fazer um joguinho, né? Então a gente também vai jogar na cadeira de rodas, entendeu? Então isso é o que a gente chama de inclusão reversa também. Né? Isso mesmo, e essa realmente, como a Tereza tinha falado para a gente, né, os esportes unificados tem sido uma ação que eu acho que vai ter já tem ganhado, vai ganhar muita força via Special Olympics, e creio que esse movimento também, dentro de um ambiente mais educacional, né, eu acho que vai dar muito certo também deu uma pausa, né, eu não sei se eles vão conseguir retomar da mesma maneira, mas acho que é uma ideia bem legal desses jogos inclusivos também. Enfim, acho que isso tem sido legal, né? É um outro olhar de prática esportiva, de pessoas com e sem deficiência juntas. Acho que isso é muito interessante. E, Flavinho, você mencionou as Surdolimpíadas em Caxias do Sul. Agora, em fevereiro de 2022, tem os Jogos da Special Olympics de inverno no Kazan, na Rússia. Fui convidada, olha que chique. É sério, Leite? Que lindo! Ai, que coisa linda. Deve ser magnífico. Eu tenho maior vontade de conhecer, assim, de participar de uns jogos da Special Olympics. Eu acho que o clima deve ser, assim, maravilhoso. Um dia eu vou. Olha lá. E aqui uma perguntinha para vocês. Diante de toda essa conversa, gente, todo esporte adaptado é um esporte paralímpico? Já estava aí, vocês já estavam vendo. Então, todo esporte adaptado é um esporte paralímpico? Bora lá, turminha, manifestem-se pelo menos pelo chat. Isso. Eu acho que o inverso seria verdadeiro, né? Agora, essa afirmação não tenho certeza. Não, está certo. Então, assim, todo esporte adaptado é um esporte paralímpico? Não, mas todo esporte paralímpico é um esporte adaptado. Todo esporte sudolímpico é um esporte adaptado. Todo esporte da Special Olympics é um esporte adaptado. Né? Então, e todos os esportes independentes também, adaptados independentes, estão no rol, né, de esportes adaptados. E aí vocês podem dizer, Flávio, e para que? Isso aqui é tão lógico. Porque isso aqui é fundamental. É fundamental porque durante muito tempo, até nos documentos, construíam documentos colocando como esportes paralímpicos, por exemplo, fomento de esportes paralímpicos. Então, os esportes que não fossem paralímpicos não conseguiam ter o suporte, sei lá, financeiro ou de desenvolvimento de esportes adaptados. Né? Então, o que a nomenclatura utilizava era esportes paralímpicos. Então, se você não era paralímpico, você não conseguia ter. E isso aqui tem que ser disseminado, passado para a população em geral, para eles terem a compreensão de chamar de esportes adaptados ou paradesporto, como estão chamando atualmente. Né? Então, paradesporto, esportes adaptados, sempre nos documentos, vai dar a possibilidade de compreender que todo esporte adaptado, né, independente do mega evento ao qual ele está ligado, né? Então, esportes adaptados são todos aqueles que fazem parte das próprias Special Olympics, da Paralympic Games, da Deaflympics, ou são independentes, né? São todos esportes adaptados. Isso é que é principal. Tem que deixar isso bem claro, né? Não importa o mega evento a qual ele está ligado, e sim a característica, né, as adaptações que foram feitas. Né. Acho que isso tem que ficar bem claro, ainda que seja uma coisa bem óbvia, isso muita gente confunde. Tanto é que se eu fizer uma pergunta simples a vocês, vocês colocarem bem rapidinho aí no chat, eu vou perguntar a vocês, qual a primeira modalidade esportiva adaptada que veio na tua cabeça? Vai lá. Bem rapidinho. Por que eu fiz essa pergunta? Porque a maioria das modalidades que vocês vão falar são modalidades paralímpicas. Tá?
E não é porque está acontecendo as Paralimpíadas, é porque a gente teve pouquíssima oportunidade de vivenciar Special Olympics, Deaflympics e outras modalidades independentes. Então, a gente precisa abrir a cabeça, ver as possibilidades existentes e os diferentes mega eventos existentes por grupos de deficiência, porque se a gente quer falar de esporte adaptado, a gente precisa ser inclusivo também no sentido de proporcionar que as pessoas com diferentes tipos de deficiência possam estar competindo em alto rendimento nos mega eventos existentes, mas também que possa dar oportunidade aos que não fazem parte desse mega evento de se desenvolver, né? Em relação à classificação esportiva, para que serve, né, a classificação esportiva, né? Você não respondeu a pergunta, Flavinho. Qual foi a pergunta, May? Desculpa. A pergunta que você fez, qual foi a primeira modalidade de esporte adaptado? Todo mundo respondeu aqui no chat, ó. Ah, e foi? Atletismo, É que eu não tô cadeira de vendo. rodas, judô, futebol de 5, natação, golfe, vôlei. Ah, que bom que eles disseram. Ah, então, vocês podem ver que todas as modalidades eram exatamente isso. Por que eu te perguntei? Por que eu perguntei a vocês? Para que vocês dissessem. E vocês vão perceber que essas modalidades são todas modalidades paralímpicas. E por isso que eu preciso da possibilidade de desenvolvimento das outras modalidades, para além das paralímpicas. É mais nesse sentido. Se eu faço a pergunta a vocês quais são, vocês conhecem os esportes paralímpicos. Por quê? Porque sempre houve muito fomento voltado ao esporte paralímpico. Mas, se eu não coloco a possibilidade de vocês entenderem que nos documentos precisa ter paradesporto, esportes adaptados, isso vai fazer com que Special Olympics, Deaflympics e outros esportes que não, como o handebol em cadeira de rodas, por exemplo, eles continuem um pouco mais esquecidos, né? E aí não, agora tem mudado, né, os documentos, as leis que estão sendo criadas, sempre está trazendo essa nomenclatura que acaba englobando, né, essas diferentes modalidades. Era mais nesse sentido. Por que eu perguntei isso? Para que vocês soubessem que muitas das vezes a gente ainda não teve a oportunidade de conhecer as diferentes características e possibilidades, né, os diferentes tipos de esporte adaptado existentes. Então, pela aquela sua linha histórica, o golfe veio antes dos esportes paralímpicos, né? A Associação dos Golfistas de um Só Braço, e também os jogos para pessoas surdas. Mas você saberia dizer quais das modalidades foram praticadas por pessoas surdas? Não. Não, eu não sei. Foi uma boa pergunta. Eu lembro que teve as modalidades, até pelas características do momento, né? Modalidades como tiro com arco, modalidades com... Eu vou dar uma pesquisada, muito bom, Meio. Mas aí, por exemplo, essa do golfista de um só braço, eu acho que acaba tendo pela linha histórica, né, de todos os estudos que aquilo ali foi sendo com o passar do tempo, foi uma ação isolada, mas o que fica marcado realmente, né, é a ação do Guttmann, pela grandiosidade e a repercussão que isso teve, né? Mas certamente muitas outras coisas aconteceram isoladamente que quem escreveu não colocou no papel, né? Então, em diferentes locais, a gente tem pouquíssima possibilidade de ler sobre as ações que aconteceram na China, porque é escrito em mandarim. Então, fico imaginando, às vezes, o quanto que a gente perdeu ou perde de informação desses locais que não escreveram em inglês, entendeu? Então, realmente, a gente perde muita informação e sociedades com muita gente, com grande produção, certamente, a gente perdeu muita coisa. Então, para que serve a classificação esportiva? Ela fornece uma estrutura para a competição, tá? E ela busca assegurar que os atletas venham a competir com outros atletas de uma maneira mais equitativa. Então, a ideia é que as pessoas que vão competir entre si, né, no caso das pessoas com deficiência física, elas possam competir de uma maneira mais justa, tá? Então, possui duas funções importantes: determinar a elegibilidade, que é determinar se aquela pessoa está elegível para praticar ou se ela não se enquadra e não vai poder competir naquela modalidade esportiva, e também agrupar os atletas para a competição por diferentes classes, né? Então, no caso aqui, temos dois tipos de classificação oftalmológica, que é uma classificação médica, que
está ligado mais a pessoa com deficiência, que é direcionado especificamente à pessoa com deficiência visual cega, e é definida em B1, B2 e B3 pelo o grau de comprometimento, né? Vou passando para a classificação funcional, que sempre foi chamada de classificação funcional, eu tenho me referido atualmente como classificação esportiva, ou classificação... ai, mesinho. Classificação... Baseada em evidências. Baseada em evidências, obrigado, Meire. Mas principalmente classificação esportiva, tá? Tenho me referido à classificação esportiva. Então, o objetivo principal da classificação funcional é garantir que o sucesso do atleta seja atingido pelo seu treinamento, pelo nível de habilidade, talento e experiência competitiva, ao invés de só pelo nível funcional. E por que isso? Porque muitas das vezes, se a gente não criasse os sistemas de classificação, certamente as pessoas que tinham maior grau de funcionalidade, pessoas com amputação, elas acabariam excluindo toda a participação dos demais. E com a classificação, a gente tem a possibilidade de unir pessoas com diferentes graus de funcionalidade para jogarem juntos, né? Então, olha aqui aquele exemplo de classificação do handebol em cadeira de rodas, né? No caso do HCR4, né? Que é uma das nossas variações de handebol em cadeira de rodas, são 4 atletas dentro de quadra, tá? Então, um atleta com a pontuação 4 pontos é um atleta com a maior nível, vamos dizer assim, o maior nível de funcionalidade. Ele tem uma maior capacidade uma maior amplitude de movimento, né? Tem o controle de tronco. Nesse caso aqui, esse cara tem uma deficiência mínima, né? Isso, certamente no pé, ou uma amputação de pé, alguma coisa desse tipo, assim, uma deficiência mínima, tá? E aí, quando a gente vai para outros, aqui, 3, pessoa com amputação, ou a desarticulação da perna, né? Abaixo do joelho, uma amputação logo no joelho também, tá? No caso da 3, mais uma vez, e aí eu não poderia ter mais um atleta com 3 pontos, por quê? Porque isso ultrapassaria os 12 pontos. Então eu preciso de um atleta com 2 pontos. E qual seria um atleta com 2 pontos? É um atleta com um comprometimento na medula espinhal, né? Uma pessoa, uma paraplegia, por exemplo. E aí a soma é 12 pontos, no caso do handebol em cadeira de rodas, tá? Que é diferente. Aqui o exemplo é bem parecido com o basquete, né? Só que no basquete são 14 pontos para um número maiorzinho de atletas, né? Então, olha só, quanto maior a altura da lesão, né? Quanto maior a altura da lesão, no caso das pessoas que têm alguma lesão medular, menor a pontuação, menor a classificação. No caso do handebol em cadeira de rodas, vai de 1 a 4 pontos. Tá? Então, no caso de pessoas com lesão medular, elas nunca chegam na pontuação 3, né? No handebol em cadeira de rodas, 3 para cima, normalmente são pessoas com amputação. Ou com lesões medulares incompletas, que ele não perde a funcionalidade dos membros, ou não perde completamente, tá? No caso, eu lembrei do Claudemir agora, Mei. Claudemir era pontuação bem alta, mas ele tinha uma lesão medular incompleta, e nunca conseguimos baixar a pontuação dele. E a amputação, da mesma forma. Quanto maior o comprometimento, menor a pontuação. Então, quem tem uma desarticulação do quadril, perde o equilíbrio também, né? Então, essa pessoa tem uma pontuação menor. E no caso da pessoa que tem uma amputação transtibial, como está ali na primeiro lado esquerdo, ela acaba tendo uma pontuação maior. Então, tentando passar para vocês um exemplo de classificação funcional, de classificação esportiva, é exatamente isso. Tá? Tá meio... Lembrando que a amputação tem uma outra questão, além do número de segmentos corporais afetados, né, que a pessoa pode ser amputada de um membro, 2, 3 ou quadriamputada.
isso tem a ver também, como o Flávio explicou, quando for a amputação, maior o comprometimento desse indivíduo. Quanto mais distal ela for, menor o comprometimento, né? E assim, gente, a gente fez recentemente a pesquisa de iniciação científica do nosso Matheus, foi com atletas do para-esqui cross country. Então, a gente pegou o que a gente pôde fazer durante a pandemia, né? A gente pegou só os atletas da seleção brasileira que já estavam imunizados com as 2 doses. Eram 2 pessoas com artrogripose múltipla congênita e 2 pessoas com amputação. No caso dos 2 amputados, a gente avaliou, os 2 tinham amputação, que a gente diz transfemoral, né, na metade da coxa. Só que um tinha 10 centímetros a mais de coto do que o outro. Vocês precisam ver a diferença de que 10 centímetros faz no equilíbrio antero-posterior dessa pessoa, né, nas rotações de tronco, é muita diferença, né? Então, falar o tônus muscular, né? Exato, tem que lembrar que o principal objetivo dessa classificação funcional é fazer com que as diferenças no resultado sejam fruto do desempenho do atleta e não da condição de deficiência. Exato. Né? Então, por isso que às vezes fica até complicado para a gente que está assistindo alguns eventos esportivos entender por que tem um amputado, um biamputado de braço, nadando junto com uma pessoa com lesão medular, né, que tem os 4 segmentos, mas tem você vê que só tem articulação dentro de ombro, né? Então, o princípio da classificação funcional é procurar uma equalização nas condições da competição. Isso mesmo. A Giovana pergunta se há também treinadores com deficiência. Giovana, eu acredito que sim. A gente já formou profissionais de educação física com deficiências visuais, físicas e auditivas aqui no Brasil, que a gente tem registro, tá? E a gente tem não só pessoas com deficiência como técnicos, mas a gente tem também, por exemplo, o Johansen, que foi um super atleta no atletismo, né? Ele nasceu sem as mãos e teve um desempenho maravilhoso nas provas de pista do atletismo. Hoje ele está como vice-presidente do próprio Comitê Paralímpico Brasileiro. Então, eu sei que no Brasil, por exemplo, a gente tem essa preocupação, o Comitê Paralímpico Brasileiro tem essa preocupação também com a aposentadoria do atleta, né? Então, o que acontece quando ele atinge aquela idade ou chega naquele ponto da carreira atlética em que o desempenho dele já não é suficiente para trazer medalhas, pódios, né? Então, tem toda essa preocupação do comitê em aproveitar melhor esse atleta. No esqui cross country, a gente tem uma classificadora internacional, por exemplo, que também uma ex-atleta, né, e que é amputada. Então, o fato de ter uma deficiência nunca foi impedimento para uma pessoa estudar educação física, ser técnico, ser um gestor, desde que ela tenha, né, os requisitos necessários para tal, a deficiência não é impedimento para isso, tá? Tem alguns exemplos, né? A Jevelin inclusive, gestora, né? Está com a gente aí nesse movimento. Tem a Catalina Rimeno, que também, além de gestora, também tem esse papel de ensino, ainda que não seja professora de educação física, ela também auxilia, né? Vamos dizer assim, ela não age como técnica, mas ela é uma pessoa que está ali por perto no desenvolvimento da modalidade, do handebol em cadeira de rodas. A Jevelin é técnica. Eu não sabia que a Jevelin tinha deficiência, Flávio. Qual que é a deficiência dela? Deficiência física. Ela é atleta ela tem uma paraplegia, Catalina Rimeno. Mesmo, eu não sabia. A Catalina, eu sei. A Catalina foi... a Jevelin também.
A Javelin também. Tá. Uhum. A Javelin, ela tem uma também paralisia, desculpa, ela também tem uma paraplegia, e ela hoje está como presidente da Associação Brasileira, né, também está comigo na questão da CBHB e outras coisas, e é técnica da ICED, que é o instituto lá de Santa Catarina. Então, ela tem várias pessoas, né, e se for procurar mesmo nas diferentes modalidades esportivas, aqui vai encontrar um monte mesmo. Então, isso que a May falou em relação à classificação, né, é muito importante, porque fique claro, a modalidade, a ideia da classificação é permitir que as pessoas que estão ali competindo entre si, elas consigam fazer isso de uma maneira equiparada, né, de uma maneira justa, e, sobretudo, que o resultado venha a partir do treinamento e não só da capacidade, das diferenças, né, nas diferentes individuais de cada um. Não é o fato de uma pessoa ter um maior grau de funcionalidade que vai definir totalmente o resultado final, né? Então é isso. Então, olha só, para finalizar essa parte da classificação esportiva, definir diferentes categorias, a ideia é essa, né? Baseia-se na capacidade de realizar os movimentos, né? São as questões que são avaliadas, e quem pode avaliar atualmente são médicos, fisioterapeutas, professores de educação física também se enquadram com a formação, né? E também terapeutas ocupacionais também, no entanto, não tem sido comum ter esse profissional. Isso aí é uma das coisas que foram colocadas também, esse é exemplo do que o CPB, né, tem feito. E, em relação também, o que é que levar em consideração? A potencialidade dos músculos resultando de sequela da deficiência e os músculos que não foram lesados. Por quê? Vocês percebam, quando se tem uma amputação de membro, os médicos sempre buscam aproveitar o máximo da musculatura, né? Eles querem permanecer com aquela musculatura, a maior porção do músculo, porque aquilo vai dar um potencial de execução de movimentos, aquilo vai dar um grau de funcionalidade importante. Então, os médicos sempre buscam aproveitar o máximo, né, para não fazer uma amputação perdendo tanta musculatura. Isso vai influenciar muito nos movimentos do coto, enfim. E outra coisa importante, cada classificação, cada esporte tem um tipo de classificação, tá? Então, cada um tem suas características próprias, o movimento depende do esporte, de cada tipo de esporte. Então, o movimento do basquete, o arremesso é para cima, o handebol, o arremesso é totalmente diferente, né? A gente pode utilizar o tronco para realizar, a bola é diferente, enfim. Então, é totalmente distinto. Por mais que se pareça muito parecido, se pareça demais, assim. Você possa pensar que é muito parecido, mas não é. Flavinho, você me permite mais uma colocação de classificação, que eu adoro, né, gente? Eu fiz um curso de classificação internacional. Eu quero fazer, aqui, agora pelo. Eu quero fazer. Então, o meu foi na Alemanha, né, pelo IPC em Bonn. E eu gosto bastante dessa parte também. O que eu queria colocar para vocês é o seguinte: vocês estão acompanhando várias provas aí na televisão, tá? Aquelas iniciais são referentes ao nome da modalidade em inglês. Então, por exemplo, todas as provas da natação, que em inglês é swimming, vão começar com S. Isso vem seguido por um número, tá? Os números menores, por exemplo, o S1 da classe do Gabrielzinho, do Zé Ronaldo, nosso brasileiro que é tetraplégico, né? São aquelas pessoas que têm os maiores comprometimentos. Quanto maior o número, você pega um S10, por exemplo, o S10 ele tem uma deficiência bem mais tranquila, né? Ele tem um comprometimento menor, tá? Então, quanto menor for o número, maior o comprometimento do atleta. Tá? E aquelas siglas, aquelas iniciais, são referentes ao nome da modalidade em inglês. Então, por exemplo, no paraciclismo, a gente tem o H, que é o hand cycling, né? A gente tem o C de cycling, a gente tem o tandem, que é para pessoas com deficiência visual que competem
em duplas, tá? No tênis de mesa, é o TT, Table Tennis, ok? Então, eu dei ali para vocês os exemplos, ó, né, reforçando, as únicas modalidades que a gente tem para pessoas com deficiência intelectual são atletismo, natação e tênis de mesa. A classe das pessoas com deficiência intelectual, no atletismo, são T de track, ou F de field, né, 20. Mas para a pessoa com deficiência intelectual, a gente só tem as provas de pista, tá? A natação é o S14 e o tênis de mesa é o TT11. Ok? Alguma outra pergunta sobre classificação, gente? Podemos seguir então, Flavinho? Pode, Mizinho. Bora lá. Vamos nessa. E em relação a isso, vai começar a ter vários cursos de classificação agora vai passar a ter, né, do handebol em cadeira de rodas, eu vou estar no meio, vou me debruçar. Foi uma área que eu não consegui me debruçar de verdade devido a todo o processo de mestrado, doutorado enfim, o foco, né, das coisas que a gente estava envolvido. Mas eu, no primeiro momento que eu tiver a oportunidade, vou estar fazendo também. Eu adoro também. Ainda que não seja a minha área de especialização. Então, aqui eu vou ser bem objetivo, sabe, Mei? Só aqueles aspectos que a gente precisa levar em consideração sobre o primeiro contato, né? Como intervir, né? Aquilo que eu já tinha falado para vocês no início, né? A necessidade de uma aproximação, de conhecer mais sobre sobre a pessoa, né, com algum tipo de deficiência que está chegando no projeto, na tua sala de aula, onde for, né, no clube, na academia, onde for, na tua equipe, enfim. Então, anamnese, entrevista, preciso obter mais informações sobre aquela pessoa para que eu possa planejar e conseguir ter uma relação de confiança, né, maior com esse estudante, né, esse aluno, essa pessoa que está chegando. Então, o que é que vai te dar maior confiança para realizar, planejar e realizar ações que possam contribuir para aquela pessoa? É você obter o máximo de informações dela também. Então, aquilo que eu falei, precisa saber se essa pessoa, como que foi, né, a aquisição, foi congênito, foi adquirido, essa pessoa toma algum remédio controlado, essa pessoa mora com os pais, ela mora sozinha. Tudo isso, como que ela vem como que ela chega no local de prática, né? Essa pessoa estudou até ela está no ensino superior, ela está no ensino médio, enfim, eu preciso saber o máximo de informações, porque isso vai direcionar muito a minha prática, tá? Então, eu preciso saber disso, preciso passar para elas o vestuário adequado, de acordo com, no caso da deficiência física, sobretudo, né? Pessoas com lesões medulares mais altas, né, com tetraplegia, elas têm uma maior dificuldade nas questões de sudorese, né, e nesse sentido a temperatura corporal ela aumenta demais. Então é sempre adequado, assim como para nós devemos utilizar vestuário adequado, pessoas com deficiência física também precisam estar utilizando, né, porque se deixar tem algumas pessoas que querem usar calças, né, e nem todo tipo de calça serve para a prática. Enfim. Orientações sobre cuidados pessoais, eu sempre coloco isso, porque a gente teve um caso, eu não estava presente no dia, mas tem um caso bem complicado lá no PROAFA, que é importante ressaltar, né? Muitas vezes a pessoa adquiriu uma deficiência e tem um corpo novo, ele está descobrindo sobre aquele corpo, como que ele funciona, e você precisa saber, né, buscar maiores informações de qual o tipo de deficiência, como que essas coisas, como que acomete o dia a dia dessas pessoas, para que você oriente também um maior cuidado relacionado à higiene pessoal, qual que é o funcionamento do corpo dele, tudo. O que aconteceu uma vez, não foi meio, uma pessoa, ele tinha adquirido a deficiência física, uma lesão medular, não fazia muito tempo, e ele foi para natação. Ele não estava tão acostumado com o funcionamento do corpo dele, e ele não sabia que, de alguma forma, ele não tinha ainda percebido, ou naquele dia ele esqueceu, de
evacuar antes de sair de casa, porque precisa fazer o toque, tem algumas coisas que são específicas, né, que às vezes a gente precisa discutir e possibilitar ele o desenvolvimento pessoal, né, individual do estudante, da pessoa. Então, quando ele fez um esforço, na hora que a gente foi colocar ele, que o pessoal foi colocar ele na piscina, acabou que acabou sujando a água, foi uma situação bem desagradável, né, para ele, sobretudo, né, principalmente, lógico, porque as pessoas não ficaram na água, e isso é um exemplo, esse é um exemplo de alguns cuidados que a gente tem que tentar intervir para que não aconteça, porque essa pessoa jamais voltou para o projeto. E a gente tem que buscar intervir de uma maneira que isso não aconteça. Da mesma forma que eu tenho que orientar ele para ter cuidado, para que ele não adquira se ele vai nadar, que ele não sente de qualquer forma na beira da piscina, para não adquirir uma feridinha que pode se tornar uma escara. E por aí vai. São algumas orientações de cuidados pessoais, né? Que é necessário a gente estar sempre dialogando, direcionando, percebendo, para que isso não venha intervir negativamente no momento que você precisa de um atleta ou que ele possa ter adoecer, ter complicações devido a coisas simples que a gente pode tentar controlar. Local e instalações, se chega numa competição, faz primeiro o reconhecimento, não manda todo mundo sair rodando no local. Você está, às vezes, com pessoas com deficiência visual, né, pessoas cegas ou pessoas com deficiência física, então você já chega num ginásio novo, num local novo, identifica onde estão todas as instalações e direciona as pessoas para não causar nenhum transtorno também, é uma coisa que a gente indica, tá? E algumas implicações pedagógicas, cuidados e objetivos, né, na própria educação física, nos esportes, enfim. É importante conhecer as principais características, como eu já falei, né, da deficiência, consultar os diferentes profissionais que estão tendo ligação a essa pessoa, às vezes no momento em que ele está no processo de reabilitação, é importante dialogar com os profissionais, né, médicos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, para tentar melhorar, né, a prática dessa pessoa, tentar melhorar o processo de reabilitação dela, contribuir realmente, né. É importante o trabalho em equipe multidisciplinar, se possível, né, ter o máximo de profissionais. Se trabalha com esporte, quando a gente tinha o Bruno, que era fisioterapeuta lá conosco, ajudava bastante, né, terapeutas ocupacionais como o David, profissionais de educação física com diferentes ações dentro de uma equipe, né, com treinamento, outros com a questão mais ligada às questões técnicas e táticas, e por aí vai. Não esquecer que apesar, não, isso aqui está horrível, não esquecer que o fato de ter a deficiência pode desenvolver inúmeras potencialidades, então, principalmente, levar em consideração as potencialidades da pessoa, tá? E a aula deve conter sempre alguns desafios, então, buscar oferecer o máximo de desafios, né, por menor que seja, o desenvolvimento deve ser comemorado. Às vezes são as coisas sutis que vão te dar a possibilidade de compreender, né, que aquela pessoa está em evolução. As menores evoluções são sempre evoluções que devem ser comemoradas, tá? Então, avaliar as possibilidades e as necessidades, né, do aluno. A pessoa deve ter pleno conhecimento do local, material, equipamentos e atividades que possam oferecer algum risco, sobretudo para pessoas pessoas cegas. Aqui é bem importante. Às vezes vocês deixarem bolas, taco de beisebol, um pau, alguma coisa no chão, um saco, pode causar um acidente grave, né? Equipamentos jogados ao chão, enfim, isso pode causar sérios problemas. Permitir que o aluno experimente a atividade no seu tempo, cada um tem o seu tempo de se adaptar, o seu tempo de evoluir. Robinho mesmo, que hoje é um atleta, exímio atleta, ele teve um tempo inicial dele, ele não era o atleta que mais se destacava inicialmente, e posteriormente ele
quando ele passou, chegou no momento de desenvolvimento dele, ninguém mais segurou, né? Esse é um exemplo. Atitudes superprotetoras também devem ser evitadas e também infantilização da pessoa com deficiência. Eu lembro muito bem do exemplo do Tiago Moda. A gente estava numa competição em Francisco Beltrão, no Paraná, e uma mulher chegou falando com ele com voz de criança para ele. Oi, tudo bom? E você? E falando mais lento, assim, sabe? Cara, eu fiquei envergonhado. O Tiago foi bem agressivo com ela. Falou, senhora, eu só sofri um acidente e estou na cadeira de rodas, eu não sou retardado. Cara. Aí foi horrível, né, a situação assim. Mas o Tiago, ele é assim, ele diz, se eu não fizer isso, as pessoas não aprendem, né? O Tiago fala que quando ele chega num banheiro adaptado e a pessoa está lá dentro e ela não tem deficiência, ele vai correndo atrás dela na cadeira de rodas e vai falando, eu não sirvo de nada, não tenho nem direito de ir num banheiro que é destinado por mim por lei, e você, cara, tá aqui tirando esse direito meu e vai fazendo vergonha à pessoa. Enfim, é o Tiago, né? O Tiago me falou isso, meio. O Tiago Moda faz isso, enfim. Então, essas são algumas questões que a gente deve considerar. Então, programar as atividades que sejam apropriadas, né? Sobretudo considerando as possibilidades, né, as potencialidades dessa pessoa. E os demais alunos devem ser preparados para entender e conviver com as diferenças. Acho que é isso, tá? Então, só aqui, reconhecimento prévio do local, já falei. Transferências, respeitar a individualidade de cada um. Essas transferências, pergunta à pessoa como você pode auxiliar na transferência. Quando fala transferência, está falando passar da cadeira para uma cadeira de rodas, passar da cadeira de rodas para outro lugar. Enfim, é isso. Mais nesse sentido, tá? O que mais? É isso. E nos ambientes das atividades, trabalhos intervalados, né, levar em consideração que algumas pessoas têm baixa capacidade pulmonar, bradicardia, né, algumas pessoas com lesão medular, e a termorregulação, que está ligada àquela questão que eu falei para vocês, da sudorese, né, como elas perdem a capacidade da sudorese pela lesão ser alta, isso vai interferir negativamente no aumento da temperatura corporal. E aí a gente utiliza os borrifadores, sobretudo pessoas que jogam o próprio rugby, vocês podem ver que sempre que eles voltam, né, o pessoal, né, da equipe técnica está borrifando no rosto deles para diminuir a temperatura corporal por meio da água que é borrifada no rosto deles, tá? E aí, nas atividades iniciais, sempre buscar conhecer o atleta melhor, aferir pressão arterial, frequência cardíaca antes e após as atividades. Isso acontece, sobretudo, no momento inicial. A partir do momento, isso é o ideal, que a gente vai sempre fazendo essas avaliações para saber como que está andando as coisas, tá? E ter o pleno conhecimento do teu atleta, tá? Do teu aluno, enfim, acompanhar bem o desenvolvimento dele. É basicamente isso que eu tinha para contribuir com vocês no dia de hoje, né? Aqui tem os meus contatos. Sigam a Sobama, né? Tá lá tanto no Facebook, como no Instagram, como no YouTube, tá bom? É isso, Meizinha. Valeu, Flavinho. Gratidão, querido. Muito legal. Impressionante como de fevereiro, quando foi a última vez que eu assisti a sua aula para hoje, né? Você já atualizou. É muito dinâmico esse movimento, né? Do esporte para pessoas com deficiência. Então, muito obrigada pelo seu cuidado, por toda a sua dedicação. E tenho certeza que foi muito importante para todos nós. Eu sei que você está apressado, então, um beijão, vai com Deus, eu fico aqui com as mandaram uma mensagenzinha aqui. Nada, que é isso, Meizinha, obrigado, você sabe que pode contar, sempre. O pessoalzinho mandou uma mensagem da banca, que é a orientadora do Maurício, professora Silvia, o show, e aí eu vou para lá, mas enfim, eu disse a ela que ia chegar 5 minutinhos atrasado. Então, gente, obrigado, espero que de alguma forma tenha sido importante para vocês. A ideia era trazer um pouco, abordar de uma maneira mais ampla aí o esporte adaptado em geral. Às vezes a gente tem maior dificuldade de obter pessoas que toquem nesse assunto, né, Mei? Não é tão comum. Tocam muito no assunto do esporte paralímpico.
e eu tenho há muito tempo já tentado falar sempre dessa maneira para ampliar mesmo olhares, ampliar os horizontes das pessoas, para dar a possibilidade de todas as pessoas com diferentes tipos de deficiência possam ter a oportunidade de trabalhar com esporte nas suas diferentes finalidades. Então, desejo a vocês aí muito sucesso na formação, sigam firmes, aproveitem bastante a disciplina da MEI, é uma delícia mesmo, não é porque eu fui orientado dela, não, mas é porque realmente ela se esforça muito para passar esse conhecimento para vocês. Tá bom, gente? O que precisar, eu vou estar à disposição, e é isso. Beijinhos. Valeu, queridão. Boa branca para você. Vou lá. Valeu, Beijinho. É isso, Giovana. Até mais. Valeu, Gabriel. Até mais. Obrigado, Fábio. Renan. Até mais. Valeu, Romero. Pessoal, fica aqui comigo um pouquinho, tá? Gente, é o seguinte, eu gostaria de pontuar algumas coisas na fala do Flávio. Ué, achei que eu tinha parado a gravação. Peraí, gente. Peraí. Ué. Interromper gravação.